Olá! Segurança no trabalho é um tema que, bem, vai muito além do discurso, né? Com certeza. Ela se traduz em ações concretas, sabe? Em ambientes mais seguros. E, claro, no uso de equipamentos que funcionam como verdadeiros escudos para a saúde e para a integridade física de quem está ali na linha de frente, né? Fazendo o trabalho do dia a dia. Exato, é a proteção na prática. E hoje, a gente vai mergulhar num dos pilares dessa segurança aqui no Brasil. A norma regulamentadora número 6, a famosa NR6, que trata especificamente dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Uma norma essencial, sem dúvida. Para guiar nossa conversa, a gente vai usar o texto oficial da própria NR6, incluindo as atualizações mais recentes. Estamos olhando para a versão que já incorpora mudanças até janeiro de 2025, então tá bem atual. Sim, é importante usar a versão consolidada mais recente. A norma evolui. Esse documento é a referência fundamental, né? Dita as regras para empresas, trabalhadores e também para quem fabrica ou traz esses equipamentos para o país. Isso mesmo, define o papel de cada um. E qual a nossa missão aqui? Bem, é desvendar os pontos essenciais dessa norma. O que realmente define um EPI? Como é que as responsabilidades são divididas? Como funciona essa certificação que garante a qualidade? E que tipos de equipamentos estão de fato cobertos por ela? Vamos começar a desembrulhar isso. Ótimo ponto de partida. Para começar, pode parecer básico, mas acho que a definição é chave. O que a NR06 considera tecnicamente um EPI? E tem alguma variação importante nesse conceito que a gente precise saber? Olha, a norma busca ser bem clara nisso, sim. Ela define o EPI lá no item 6.3.1 como dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Uso individual e proteção contra riscos, ok? Isso. Mas ela também traz o equipamento conjugado de proteção individual, que está no 6.3.2. Pensa, tipo assim, numa máscara de solda que já vem com protetor facial e o filtro de luz junto. Ah, entendi. Várias proteções num equipamento só, combinadas pelo fabricante. Exatamente. Ele é projetado assim para proteger contra múltiplos riscos ao mesmo tempo. E outra coisa interessante é como a norma já define logo de cara quem são os atores, sabe? Os responsáveis na cadeia de fornecimento. Quem são eles? Ela especifica o fabricante, que é a empresa brasileira que faz o EPI ou manda fazer em nome dela, assumindo toda a responsabilidade, né? Isso está no 6.2.1. Certo, quem produz aqui. E o importador, que é quem traz o EPI de fora, mas também coloca sua marca e assume as mesmas responsabilidades. Está lá no 6.2.1.2. Isso é fundamental para a gente saber a quem recorrer, a quem cobrar qualidade e garantia. Faz todo sentido ter essa clareza desde o início, né? Para saber quem responde pelo quê. E um termo que aparece o tempo todo quando se fala de EPI é o certificado de aprovação, o famoso CAA. Por que ele é tão central nessa história toda? O KA, ele é, vamos dizer assim, a licença para o EPI existir no mercado brasileiro. É espinha dorsal mesmo, como diz no 6.4.1. Sem ele, não pode vender nem usar. Exatamente. Nenhum EPI, seja feito aqui ou importado, pode ser vendido ou utilizado no Brasil sem esse certificado. O CA é emitido pelo órgão nacional competente em segurança e saúde no trabalho, hoje o Ministério do Trabalho e Emprego. E o que ele garante, na prática? Ele garante que aquele equipamento específico passou por uma avaliação de conformidade, ou seja, ele foi testado em laboratórios credenciados e atendeu aos requisitos técnicos de segurança que estão definidos em normas específicas para cada tipo de EPI. Funciona como um selo, uma garantia de que ele cumpre o que promete em termos de proteção. Entendi. É a comprovação de que passou num teste rigoroso. Isso. E a validade desse CA, que é um ponto importante também, está no 6.9.2, ela está ligada ao prazo da avaliação de conformidade do equipamento. Isso garante que o EPI não só foi testado uma vez, mas que essa avaliação é periodicamente refeita, mantendo o produto atualizado e seguro. E claro, a comercialização só pode acontecer enquanto o CA estiver válido, 6.9.2.1. Então, o CA funciona quase como um passaporte para o EPI poder circular e ser usado legalmente no país. Garante um padrão mínimo de qualidade e segurança. Isso leva a gente para a questão das responsabilidades. A norma parece distribuir bem as obrigações, né? Começando pela empresa, pelo empregador. O que a NR6 exige dele? Exige bastante.
A norma detalha uma lista considerável de deveres para a organização, lá no item 6.5.1. Se a gente for resumir, dá para agrupar em algumas áreas-chave. Primeiro, a parte de aquisição e fornecimento. Certo. A empresa só pode comprar e oferecer ao trabalhador EPIs que tenham CA válido. Isso está na linha A. E esse fornecimento tem que ser gratuito, adequado ao risco específico da atividade da pessoa. Não pode ser qualquer luva para qualquer químico, por exemplo. E o equipamento tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Está na linha C. E tem aquela hierarquia, né? O EPI não é a primeira opção. Fundamental lembrar disso. O EPI entra naquela hierarquia de controle de riscos da NR01. Ele é a última barreira, sabe? Usado quando outras medidas como eliminar o risco na fonte, usar proteções coletivas, controles de engenharia ou administrativos não são suficientes ou simplesmente não são viáveis. A NR6 cuida dessa última barreira. Ok. Então, fornecer o EPI certo e de graça. O que mais? Segundo, a gestão do uso. Não basta só entregar o equipamento. A empresa precisa obrigatoriamente orientar e treinar o trabalhador sobre como usar, guardar e conservar o EPI corretamente. Isso está na linha B. Treinamento é crucial. E tem que exigir o uso. Não é opcional para o trabalhador. A empresa tem que cobrar isso, a linha E. E precisa registrar esse fornecimento, seja em livros, fichas, sistema eletrônico, até biometria pode ser usada, como diz na linha D e no 6.5.1.1. Tem até regras específicas para registrar EPI descartável e creme protetor, para garantir que estão sempre disponíveis, 6.5.1.2. O registro é obrigatório mesmo. E a manutenção? Terceiro ponto, manutenção. A empresa é responsável pela higienização e pela manutenção periódica dos EPIs, quando for o caso, claro. E por substituir imediatamente qualquer equipamento que seja danificado ou extraviado, as linhas F e G. E mais, se a empresa notar alguma irregularidade no EPI ou no processo de certificação, ela tem o dever de comunicar ao órgão competente, a linha H. Entendi. É um ciclo completo de gestão mesmo. E a escolha do EPI? Você mencionou que tem que ser adequado ao risco. Exato. Esse é um ponto crucial que a norma reforça bastante, lá no 6.5.2. A seleção do EPI não é pegar qualquer um na prateleira, de jeito nenhum. Esse processo precisa ser técnico. Como assim técnico? Precisa considerar a atividade específica que o trabalhador vai fazer, os riscos que foram identificados e avaliados lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR da empresa, sabe? Tem que verificar a eficácia do EPI para aquele risco específico, se ele atende às normas legais. E olha que interessante, considerar o conforto do trabalhador, a norma diz que é preciso ouvir os usuários nesse processo. Ouvir o trabalhador, isso é importante. Se for desconfortável, a chance de não usar direito aumenta, né? Com certeza. E tem que ver também a compatibilidade, caso seja necessário usar mais de um EPI ao mesmo tempo, tipo óculos de proteção e capacete, ou protetor auricular e capacete. Eles precisam funcionar juntos sem atrapalhar. Faz sentido. E quem participa dessa escolha? Essa seleção deve ter a participação do SESMIT, que é o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, se a empresa tiver, claro. E também da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que tem representantes dos trabalhadores. E tudo isso, essa seleção, tem que ser registrada, documentada, 6.5.2.1, 6.5.2.2. E para quem usa o óculos de grau? A norma pensa nisso? Pensa sim. O item 6.5.4 aborda isso, prevê o uso de óculos de sobrepor, que vão por cima dos de grau, ou a adaptação do EPI, como óculos de segurança já graduados. É realmente uma carga considerável para a empresa. Quase um ciclo contínuo de gestão. Escolher certo, treinar bem, exigir o uso, manter tudo funcionando. Não é só entregar a luva na mão do funcionário e, virar as costas. De forma alguma. É uma responsabilidade contínua. Mas para isso funcionar na prática, o trabalhador também precisa ter um papel ativo, imagino eu. Como a norma aborda as obrigações dele? Exatamente. É uma via de mão dupla, fundamental essa parceria. O trabalhador tem deveres essenciais listados lá no item 6.6.1. O principal é usar o EPI fornecido pela empresa e usar apenas para a finalidade a que ele se destina, as linhas A e B. O capacete é para proteger a cabeça no trabalho, não para, jogar futebol. Entendi. Usar corretamente.
Isso. E ele também é responsável por cuidar do seu equipamento, fazer a limpeza adequada, guardar no local certo, conservar, a linha C, e, um ponto fundamental, comunicar à organização imediatamente se acontecer alguma coisa. Tipo o quê? Além disso, claro, ele tem que cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado, a linha E. A segurança depende muito dessa colaboração e comunicação. Compreendo. Então cobrimos quem usa e quem fornece o EPI dentro da empresa. Mas e quem coloca esse equipamento no mercado? Fabricantes e importadores. A responsabilidade deles também é crucial para que todo o resto funcione, imagino. O que a norma exige deles? Sim, a responsabilidade deles é a base para que um EPI seguro chegue de fato ao trabalhador. As exigências no item 6.8.1 são bem claras. Primeiro e mais óbvio, só podem comercializar ou colocar à venda EPIs com CA válido, a linha A. Ponto final. Ok, o CA de novo. Sempre ele. Precisam também fornecer um manual de instruções completo em português, detalhando tudo sobre o uso correto, a limpeza, manutenção, as limitações do equipamento, porque nenhum EPI é escudo para tudo, né? Esse manual pode até ser eletrônico hoje em dia, mas algumas informações essenciais têm que estar na embalagem ou marcadas no próprio EPI, a linha B 6.8.1.2. E a marcação no EPI. Também é obrigação deles garantir que o nome comercial, o lote de fabricação e o número do CA estejam gravados de forma clara e preferencialmente indelével no produto, a linha C 6.9.3. Isso é importante para rastreabilidade. Faz sentido. E a qualidade? Eles têm obrigação contínua de manter a qualidade do EPI igualzinha à daquele que foi aprovado e que gerou o CA, a linha D. Não pode passar no teste com o material e depois mudar a produção para economizar, por exemplo. A qualidade tem que ser mantida. Isso é importante para a confiança no produto. E tem um ponto muito interessante, com um viés social bem relevante. A norma incentiva que fabricantes e importadores promovam adaptações nos EPIs para pessoas com deficiência, sempre que isso for tecnicamente viável, claro, e sem que essa adaptação invalide a certificação original, a linha E 6.9.5. Ah, que interessante essa parte da adaptação para pessoas com deficiência. Sim, e para evitar qualquer confusão ou, digamos, diluição de responsabilidade, é totalmente vedado que um fabricante ou importador empreste ou ceda o seu número de CA para outra empresa usar, 6.9.4. Cada um responde pelo seu produto. Entendi. Cada CNPJ com o seu CA, basicamente. E essa questão da informação e do treinamento que você mencionou antes, sobre as obrigações da empresa, parece ser um fio condutor importante na norma. Ela se aprofunda mais nisso? Sim, sim. Tem uma seção específica, a 6.7, dedicada a isso, que se conecta muito com as diretrizes gerais de capacitação que estão lá na NR01. A ideia central é que a simples entrega do EPI não configura cumprimento da norma, de jeito nenhum. Certo. A organização precisa garantir que o trabalhador receba informações claras e essas informações devem ser baseadas no manual do fabricante. O que tem que ter nessa informação? Olha só, a descrição do equipamento, contra quais riscos ele protege, quais são as limitações dele, como usar e ajustar corretamente, como fazer a manutenção, a limpeza, a guarda e a conservação adequadas, 6.7.2. É bastante detalhe. E aqui entra um ponto que eu considero fundamental, está no 6.7.2.1. A norma exige um treinamento específico sempre que as características do EPI demandarem. E esse treinamento tem que levar em conta a atividade do trabalhador e o que outras normas regulamentadoras podem exigir. Um treinamento além da informação básica. Exatamente. Pensa num respirador para espaços confinados ou para lidar com produtos químicos muito perigosos. Não adianta só ler o manual. É preciso um treinamento prático, sabe? Como colocar, como ajustar para vedar direitinho, como verificar se está funcionando, como saber quando o filtro precisa ser trocado. Entendi. Pegar o jeito na prática mesmo. Isso. A eficácia do EPI depende diretamente do uso correto. E a norma reconhece que isso exige mais do que só a informação. Exige capacitação de verdade. Isso faz toda a diferença. Um equipamento fantástico usado de forma errada pode dar uma falsa sensação de segurança, que talvez seja até mais perigosa, né? Exatamente. O risco continua lá, mas a pessoa acha que está protegida. Agora, vamos entrar numa parte que, imagino, gera bastante curiosidade.
o anexo 1 da NR06. É aquele que lista os tipos de EPIs cobertos pela norma. Pode nos dar uma visão geral do que a gente encontra lá? É um universo muito vasto. É vasto, sim. O anexo 1 organiza tudo de uma forma bem lógica, que ajuda bastante. Por parte do corpo a ser protegida, isso facilita entender a abrangência da norma. Ah, legal. Como ele organiza? Bom, temos a seção A para a cabeça. Aqui entram não só os capacetes mais comuns, né, contra impacto, choque elétrico, mas também capuzes e balaclavas para proteger contra agentes térmicos, químicos ou umidade. Ok, cabeça coberta. E depois? Seção B, olhos e face. Óculos de proteção contra partículas, contra luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta, infravermelho. Entram também os protetores faciais, aqueles escudos transparentes, sabe? E as máscaras de solda. Certo. Olhos e face. E os ouvidos? Seção C, audição. Aqui estão os protetores auditivos, sejam aqueles tipo concha, circunauricular, os de inserir no ouvido, os plugs de inserção, ou aqueles semi-auriculares com haste. Todos eles para atenuar níveis de pressão sonora elevados, sempre fazendo referência aos limites de tolerância de outras normas como a NR15. Proteção contra ruído. Faz sentido. E a respiração? Essa é a seção D, proteção respiratória, e essa é uma categoria bem complexa e extensa. Vai desde os respiradores descartáveis mais comuns, as PFF, espécie semifacial filtrante, tipo PFF1, PFF2, PFF3, contra poeiras, névoas, fumos. Aquelas máscaras mais conhecidas. Isso, mas vai muito além. Inclui máscaras com filtros químicos específicos para gases e vapores, equipamentos de respiração motorizados, que tem um ventiladorzinho para ajudar, e os de adução de ar. Adução de ar. Como assim? São aqueles que fornecem ar limpo de uma fonte externa. Pode ser por linha de ar comprimido, vindo de um compressor, ou um cilindro de ar que o próprio trabalhador carrega, tipo o equipamento autônomo de respiração. Tem especificações para diferentes níveis de contaminação, para falta de oxigênio, inclusive para aquelas atmosferas terríveis chamadas IPVS. IPVS? Imediatamente perigosas à vida e à saúde. São ambientes com risco extremo que exigem equipamento autônomo ou linha de ar mandado. A norma cobre tudo isso. E tem também os equipamentos de fuga para evacuação rápida. Nossa, realmente bem completo para respiração. E o corpo? Seção E. Tronco. Aqui entram vestimentas diversas, para proteger contra agentes térmicos, calor, chamas, riscos mecânicos como corte, abrasão, produtos químicos, radiação ionizante, umidade. Até coletes à prova de balas para vigilantes entram aqui, sabia? Colete à prova de balas é EPI para o tronco, então. Interessante. E os braços e mãos? Seção F. Membros superiores. Aqui a gama é enorme. Dezenas de tipos de luvas, para riscos químicos variados, físicos, corte, abrasão, perfuração, biológicos, elétricos, térmicos, calor e frio, vibração, umidade, até radiação ionizante. É luva para tudo quanto é risco. Praticamente. Além das luvas, temos cremes protetores, mangas, braçadeiras, até dedeiras. Mostra como a proteção precisa ser bem específica para cada tarefa e risco na mão ou no braço. Verdade. E as pernas e pés? Seção G. Membros inferiores. Calçados de segurança, né? Com biqueira de aço, de composite, proteção contra choque elétrico, solado antiderrapante, resistência à perfuração, a calor, à umidade, a agentes químicos. Também entram meias para baixas temperaturas, perneiras, calças com diversas proteções contra corte, calor, químicos. Certo. E para o corpo todo? Seção H. Corpo inteiro. Macacões ou conjuntos completos, calça e blusa, para proteger contra múltiplos riscos ao mesmo tempo. Riscos químicos, térmicos, umidade, ou até vestimentas especiais condutivas para trabalhos em linhas energizadas, por exemplo. E por último, mas não menos importante, altura. Exatamente. Seção I. Contra quedas com diferença de nível. Essencial para trabalho em altura. Inclui os cinturões de segurança tipo paraquedista, que são conectados a dispositivos trava-quedas ou a talabartes. Talabartes são aquelas cordas. Isso, são os elementos de ligação entre o cinto e o ponto de ancoragem. A norma cobre tanto os sistemas para reter uma queda, quanto aqueles para posicionar o trabalhador, para ele poder ficar com as mãos livres para trabalhar em altura. Uau, a lista é realmente extensa e bem detalhada.
Dá uma dimensão clara da preocupação da norma em cobrir os mais variados cenários de risco que a gente encontra no mundo do trabalho, né? Especificando a proteção adequada para cada situação. Exatamente. A ideia é ter uma referência para cada necessidade de proteção individual. Então, depois dessa análise detalhada, o que a gente pode levar como mensagem principal? Fica bem claro para mim que a NR06 desenha um sistema regulatório bem estruturado para o uso de EPIs no Brasil. O foco é, inegavelmente, a proteção do trabalhador. Sem dúvida. E para alcançar isso, ela define o que é EPI, distribui as responsabilidades empresa, empregado, fornecedor e cria esse mecanismo de controle de qualidade e conformidade que é o Certificado de Aprovação, o CA. Exatamente. A NR06, no fundo, organiza a gestão do risco quando ele precisa ser controlado pelo EPI. Mas é crucial reforçar o que a gente mencionou sobre a hierarquia de controle, né? Sim, o EPI como última barreira. Isso. Ele não é e não deve ser a primeira solução a ser pensada. Ele é um complemento, uma barreira final quando as medidas de engenharia, de organização do trabalho ou de proteção coletiva não conseguem eliminar ou reduzir o risco ao nível considerado aceitável. A norma busca garantir que essa última linha de defesa seja de fato eficaz. Entendi. E se a gente olha a história da NR6, desde que ela surgiu lá em 1978, ela passou por inúmeras atualizações. A gente viu marcos importantes em 82, 94, 2001, 2010, 2022 e agora essa mais recente de 2025 que a gente está usando como base. Verdade. Isso mostra um esforço contínuo de adaptar a regra. Adaptar às novas tecnologias de materiais, aos novos conhecimentos sobre os riscos e às próprias mudanças no mundo do trabalho. Não é uma norma parada, no tempo, engessada. Essa perspectiva de evolução da norma é interessante mesmo. Mostra que a segurança é dinâmica. E, pensando nisso tudo, uma questão que me parece central é: como a existência e principalmente a fiscalização e a aplicação de uma norma tão detalhada como a NR06 impactam a realidade das empresas? Será que vai além da mera conformidade legal e realmente ajuda a construir uma cultura de segurança mais forte, mudando a percepção das pessoas sobre a importância de se proteger? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Leva a gente para uma reflexão importante sobre o equilíbrio entre a regra, a obrigação e a consciência. Exato. Até que ponto a obrigatoriedade de fornecer o EPI, exigir o uso, treinar, fiscalizar se traduz automaticamente em segurança real lá no chão de fábrica, no canteiro de obras, no hospital? Ou será que a segurança é efetiva, aquela que realmente previne o acidente? Depende mais de um engajamento genuíno, sabe? De uma compreensão profunda dos riscos por todo mundo que está envolvido, desde quem planeja o trabalho até quem o executa com as próprias mãos. A norma fornece a ferramenta, fornece o manual de instruções, as regras do jogo. Mas a construção da segurança no dia a dia parece exigir mais do que só seguir a regra. Exige convencimento, exemplo, participação. Fica a reflexão, então. A NR06 estabelece o que e o como da proteção individual de forma bem clara. Mas talvez o grande desafio contínuo seja fortalecer o porquê na mente de cada um, para que o EPI não seja visto só como uma exigência chata, uma obrigação legal, mas sim como um aliado indispensável na preservação da coisa mais importante que a gente tem, a saúde e a vida. Exatamente. Quando o porquê está claro, o como e o que fazem muito mais sentido.